A paz do Senhor Jesus, querido professor, professora, eu sou Tony Teixeira, nós somos da AdBlue e estamos hoje aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica. E nessa oportunidade nós estaremos trabalhando sobre a mordomia do tempo. Essas séries de lições que nós viemos estudando, estamos sendo preparados para sermos um administrador daquilo que Deus tem nos dado. A vida como um todo, tudo que somos, tudo que temos, toda a nossa capacidade, intelectualidade, nossos talentos e dons, tudo isso a serviço do reino de Deus. E como um mordomo, vamos passando pelas etapas. E hoje nós estaremos trabalhando sobre a ideia do controle do tempo, do gerir o tempo, do administrar o tempo, em um contexto onde a Bíblia faz os seus apontamentos e onde que a vida vai nos nortear sobre um cuidado, olhando tudo isso pela uma ótica do Evangelho. Então, a nossa lição de hoje, ela trabalha com alguns fundamentos que a gente precisa pensar hoje, para que você tenha uma aula bem prazerosa, tranquila, e que no final os alunos consigam ter assimilado exatamente essa palavra tão dita, mas sempre mal entendida, extremamente anunciada, mas pouco pensada. O tempo de uma forma onde ele não tem um intervalo, e aí as pessoas acabam se perdendo exatamente nesse ponto. O que nós precisamos trabalhar hoje é exatamente o tempo, quando o autor trabalha aqui exatamente como essa ideia introdutória da palavra tempo, dizendo para você que é extremamente importante você, a partir da seguinte ideia: o homem ocidental, ele tem uma ideia do tempo como uma linha reta e direta, aonde ele vai vivendo a partir dos acontecimentos, aonde tudo o que acontece ele chama de agora, ou, na verdade, de presente, que, na verdade, o agora é quando ele está vivendo exatamente fisicamente aquela situação. E o presente é quando está acontecendo nesse mesmo tempo, mas ele não está fisicamente presente. E tudo aquilo em que vai ficando para trás, ele chama de passado. E tudo aquilo que o projeta para frente, ele chama de futuro. Só que nós entendemos que, a partir disto, o tempo não é somente a ideia de passado, presente e futuro, porque exatamente isso seria simplesmente uma matemática de coisas iguais, aonde se divide, se cronometra e se chega a um denominador e, na verdade, vamos passando e nada disso chega num ponto comum da nossa vida, nem só como segmento da nossa existencialidade, bem como da nossa caminhada cristã. Então, a Bíblia vai nos nortear exatamente para que nós consigamos administrar tudo isso. E essa mordomia passa exatamente a partir do tempo, porque quando nós vamos olhar para o Primeiro Testamento, nós vamos lembrar de que et, essa palavra hebraica, era o tempo de uma forma aonde que ele estava debaixo de um outro controle, que era chamado do Zemã, que é o tempo determinado. Então, lá na nossa leitura introdutória, o escritor de Eclesiastes ele vai determinar que existe um tempo determinado. Então, esse Zemã é de que dentro da vida, dentro do tempo, tudo acontece de uma forma extremamente organizada e ordeira. E o et é aquele tempo, a palavra propriamente dito, aonde ele se enquadra no Cronos do Novo Testamento, se enquadra exatamente no Aion do Novo Testamento. Mas esse tempo determinado é que o próprio escritor vai dizer que existe tempo para tudo, desde o plantar para colher, do nascer, do morrer e o de um tempo como um todo. E os próprios evangelhos vão determinar que existe um tempo onde Paulo chamou de plenitude dos tempos, onde houve um tempo exatamente determinado por Deus, onde Jesus veio humanizar-se para se tornar Salvador.
Enquanto isso, também houve um tempo determinado para o seu retorno ao céu, bem como há já um tempo determinado para o arrebatamento, para a parúzia. Então, a partir dessas ideias, ele vai desconstruir aquele tempo onde, apesar de entendermos que nós somos um ser temporal, temos início, meio e fim, nós estamos trabalhando numa perspectiva atemporal, de um ser que, pela graça salvadora de Jesus Cristo, vai um dia viver a imortalidade da alma, aquela alma salva em Jesus Cristo. Então, no Primeiro Testamento, nós achamos aquela palavra chamada o beritz, né? Que ele diz, beritz, que na verdade seria o herit, que é a palavra para princípio, que é aquele momento onde tudo começa. Eu gosto da ideia do Shur aqui, quando ele diz que em algum tempo da sua eternidade, Deus criou céus e terra. Então esse herit, né, essa palavra de princípio, é na verdade uma ideia para que eu consiga compreender todo o desenrolar da história, porque para Deus, na verdade, não existe um princípio. Ele é eterno, e então ele, em algum tempo dessa eternidade, ele então criou céus e terra. Então, o que nós precisamos então entender? O Reshit é, na verdade, uma ideia de um início de tudo, que a partir da criação ele também não teria fim, mas com o pecado, com o declinar dessa nossa humanidade pelo DNA do pecado, nós então agora vamos passar a viver exatamente o Yom, o dia, né? Esse tempo onde eu tenho que tomar conta de cada momento, porque eu tenho coisas para realizar dentro de um tempo previsto. Partindo da ideia de que tudo está determinado, o Primeiro Testamento vai decretar que eu tenho que viver uma vida de forma natural e o tempo precisa ser extremamente vivido de forma natural. Então, a partir disso, ele vai trabalhar a ideia do princípio, onde tudo começa, tudo está organizado, tudo vai passar pelas fases que precisam ser feitas, entendendo que, dentro da ótica do Deus, do Javé, do Primeiro Testamento, está tudo extremamente determinado. Agora, onde cabe na ideia do Primeiro Testamento a mordomia? É que eu, como ser humano, preciso então entender que se eu tenho um Zemã, que é um tempo determinado, e que tudo vai acontecer, eu preciso, dentro do contexto sistemático que nós chamamos aqui de mordomia, organizar a minha vida para que tudo isso aconteça de forma natural e gradual. Que só assim eu vou então gerir tudo isso, eu vou administrar esse tempo de uma forma natural, porque a grande luta hoje da humanidade é conseguir administrar aquilo que tomou tantas outras proporções que as pessoas não conseguem mais administrar. Então, a partir desse contexto, ele vai trabalhar exatamente com a ideia bíblico-teológica do que significa tempo, que o autor trabalha propriamente dito na ideia do início, né, desse Bereshit, que é no princípio, e vai trabalhar com a ideia do Yom, que é o dia, aquele dia de 24 horas. E depois ele trabalha na ideia do Novo Testamento do Cronos, que é, na verdade, a ideia de horas, minutos, anos, semanas, aquele homem que começa do nascimento até a sua morte e vai cronometrando dias vividos. E o que teologicamente se chama de kairos é aquele tempo que não pode ser previsto, porque ele fica numa dimensão eterna. E aí a gente trabalha isso no escopo de Deus, onde esse tempo é aquele que Pedro vai dizer, porque um é como 1000 e 1000 são como um. E aí dentro dessa temática, essa ideia teológica do kairos fica na dimensão
de Deus. O que nós precisamos definir? O que você precisa definir na sua aula? Como introdução, você tem que trabalhar a ideia de que o tempo não é exatamente uma linha direta aonde as pessoas vão olhando, tem um início e tem um fim, e aonde tudo acontece de uma forma reta, aonde que existe com isso o passado, o presente e o futuro. Não é essa linha reta somente, porque essa linha reta fica extremamente bem construída se matematicamente ele seja dividido em termos iguais. Mas como Deus vai nos ensinar no Primeiro Testamento de que se o tempo está determinado, esse tempo acontece de uma forma onde tudo tem o seu devido lugar e tem o seu devido momento. Opa, então a partir disso, eu não administro esse tempo, eu não cuido desse tempo como algo que só tem uma linha e só tem um lugar a chegar. Não, eu cuido desse tempo como tarefas, funções, determinações e controles. A partir disso, o autor vai nos chamar para uma responsabilidade do que ele chama de tempo propriamente dito, o cuidado do tempo, a mordomia do tempo. E ele vai trabalhar com a ideia de remir o tempo, ele vai trabalhar como contar o tempo, ele vai trabalhar com essa prestação de conta. Então, o que é extremamente interessante nesse remir o tempo é que eu preciso viver, porque essa é uma fala extremamente difícil, parece, de entender, mas extremamente necessário para a construção do pensamento, que é viver de forma natural. Isso é remir o tempo. É cuidar de forma natural, de uma ordem natural, de que uma pessoa dentro dessa naturalidade viva de forma em que ele viva sem que seja um desespero, sem que seja algo extremamente nocivo, em que o tempo esteja a favor ou ele esteja contra, ou que seja uma luta viver, porque eu tenho que viver contra o tempo ou a favor do tempo, e o tempo parece que nunca possibilita uma igualdade. Então, remir o tempo é saber que já está determinado por Deus de forma natural e espiritual todos os processos dessa existência. Por quê? Porque senão as pessoas vão padecer exatamente nessa ideia de que ele vai contar o tempo. Só que quando Moisés fala de contar o tempo no seu salmo, ele não fala simplesmente da cronologia, de ir citando numericamente horas, dias, semanas e meses. Ele fala exatamente de contar naquilo que ele vai testificando de um Deus, porque ele abre a fala do texto dizendo que Senhor, Tu és Deus de geração em geração. Então ele olha para a vida e percebe um Deus que organizou tudo isso e compôs e os permitiu ir ao Egito, sair do Egito, peregrinar em meio à saga do Sinai, estabelecer como uma nação de deserto, entrar na terra de Canaã. Eles se tornam em tempos pré-estatais, constroem o sistema tribal, se tornam um grande clã, entram no tempo da monarquia. Então, toda a historicidade que norteava Moisés e que tem que nortear a todos os seres humanos, de forma histórica, percebe que, biblicamente, que é aonde eu vou, na verdade, basear todo o meu pensamento ao tempo, eu tenho tudo que está exatamente na soberania desse Deus. Aí, eu contar os tempos não é, na verdade, eu fazer uma sequência cronológica de uma vida, mas, na verdade, é ir percebendo que as atribuições da figura de Deus para com a minha vida está extremamente organizada, aonde existe a minha responsabilidade como um mordomo, não queimar
esse tempo, não desperdiçar esse tempo, não viver esse tempo de forma dissoluta. É saber que entre os intervalos do que nós chamamos teologicamente do tempo determinado, porque humanamente eu tenho os intervalos que foram estabelecidos pelo Deus, desses intervalos, eu vou vivendo de forma extremamente natural. E aonde a gente vai ficar isso claro quando o autor nos chama ao que ele chama de como aproveitar bem esse tempo. E aí ele vai dizer, use esse tempo. Então, ele vai nos chamar para algo de orar, ler a palavra, e ele depois vai falar sobre o uso do tempo conosco e com a nossa família. Então, se já está determinado, eu preciso entender que para uma vida adulta, dentro do segmento espiritual, eu tenho um chamado de Deus. Eu tenho um chamado. Primeiro, eu já sou chamado à graça. E como sou chamado à graça, eu tenho que ter tempo para fazer com que o tempo aconteça sobre o chão dessa graça. Aí você pergunta, o que significa isso? É que ser salvo já é uma linha tênue do tempo da salvação. E eu vou maturar, então eu vou construir família, eu vou exercer o meu tempo no ministério, eu vou exercer meu tempo como professor, vou exercer meu tempo como um pregador, como um pastor, como um líder. Eu vou exercer esse tempo. Só que se eu já afirmei que esse tempo precisa ser remido de forma natural, e que se eu te disse que os intervalos do tempo é exatamente entre o momento em que esse tempo está determinado com Deus, que é, por exemplo, estar aqui hoje gravando essa aula, é um tempo determinado por Deus, porque em algum tempo dessa eternidade, aonde o Salmo 139 vai mencionar esse tempo, eu fui escolhido por Deus para ser salvo e para também poder exercer esse talento de poder dizer algumas coisas a respeito da graça de Deus para este tempo. Então, com isso, eu vou trabalhar esse tempo agora, porque é um tempo determinado por Deus. Agora, quando eu vivo o tempo propriamente dito, que não é o tempo determinado, eu preciso entender que esse é o tempo onde eu cuido da minha saúde, onde eu cuido do meu intelecto, onde eu cuido das minhas emoções, onde eu cuido da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, e eu cuido exatamente de toda essa estrutura temporal que a qualquer momento será usado pelo tempo de Deus, pelo chamado tempo determinado. Então, se eu não vivo isso de forma natural, se eu não tenho essa dimensão do tempo, eu faço os atropelos. E eu não consigo viver isso direito. Por isso que nós, às vezes, atendemos, e não são poucas as vezes, que você atende no gabinete pastoral, pessoas que têm problema, não conseguem conciliar o trabalho com a família, com a igreja, e nem consigo mesmo. Alguma coisa fica. Então, o que é preciso entender? Eu não vivo uma guerra do tempo. Eu não vivo contra o tempo. Eu não vivo lutando para entender o tempo. Eu preciso seguir o tempo nessa linha aonde, determinado por Deus, eu vou fazendo com que nesse momento onde que o tempo determinado, onde que, na verdade, o que ele chama aqui de Zeman, onde o Zeman acontece, é o momento onde que o sábio disse, nascer, viver, morrer, produzir, crescer, que todas estas coisas que acontecem por um tempo determinado, acontecem numa ação contínua da graça de Deus. E agora eu te convido a você ensinar à tua classe de que entre o tempo determinado existe o tempo. Entre o Cronos, para chamar melhor dizendo, entre o Kairos, que é esse tempo determinado, que é o Zeman, existe o Cronos e o Et, que são no Primeiro Testamento, como no Segundo Testamento, aquilo que nos rege no tempo, que é o meu dia,
os meus momentos vividos. Entre essas especificações chamadas ações de Deus, é onde eu cuido de tudo isso. Sem atropelo, sem perder, sem deixar de fazer. Porque isso tudo acontece de uma forma natural. Então, a fala desse momento precisa ser entendida exatamente como isso. Eu sei que o tempo faz parte de algo temporal e atemporal. Ele é finito em mim, porque eu sou um ser mortal, e eterno na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir disso, eu tenho que dizer para os meus alunos que eu vou cuidar do tempo determinado, porque eles vão acontecer, porque este é um projeto de Deus, porque este é o tempo de Deus, porque isso faz parte do momento de Deus. E que existe o tempo que eu chamo do tempo do intervalo, que é o meu tempo, que são os meus direitos, aonde eu tenho dado pelo próprio Deus esses intervalos para cuidar do meu trabalho, cuidar da minha família, cuidar de mim mesmo. Com isso, eu não atropelo o tempo. Eu nem luto para que o tempo possa ser ampliado e nem luto para que ele possa ser abreviado. Eu vou entender que o tempo acontece de forma natural e ele acontece de forma ordeira. Com isso, o importante, e a gente tem como intenção definir esse cuidado. A mordomia do tempo era exatamente cuidar destes dias que Deus tem nos dado sobre a terra dos viventes. Então, a proposta macro dessa ideia é essa. Viva pela graça de Deus, vivendo o tempo determinado que Ele tem estabelecido nas nossas vidas para cuidarmos do reino, porque eu tenho um tempo para isso. Vivamos a vida de forma natural, que o Segundo Testamento vai chamar de Cronos, que é o tempo onde nós teremos tempo para viver um tempo de passeio, de cuidar da saúde, de fazer o nosso exercício, de participar de uma boa leitura, de poder fazer os nossos passeios, onde tudo vai acontecer dentro de um dia estabelecido por Ele, dentro da nossa concepção chamado 24 horas, tudo isso vai acontecer sem nenhum atropelo. Então, a proposta dessa lição é fazer com que os nossos irmãos entendam que o tempo está exatamente no seu tempo e que ele pode ser vivido a tempo de sermos exatamente quem nós precisamos ser, em Cristo, em nós mesmos e no outro. Dentro dessa tríade, nós vamos conseguir então ensinar as pessoas que não falta tempo e nem sobra tempo. Por determinação e por vontade, por determinação de Deus e por vontade humana, o tempo é exatamente o que ele precisa ser. Um tempo de bons momentos vivido pelos nossos corações mediante a essa construção chamada Evangelho. Deus te abençoe, que possamos ter contribuído para que seu tempo possa ser um tempo de Deus e o seu tempo, e que você seja abençoado. Que a graça e a glória do Senhor Jesus Cristo te dê sabedoria para você poder administrar o seu tempo. Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.